Amém, queridos. É sempre bom quando a gente tem a oportunidade de falar da palavra de Deus, amém? E essa é mais uma oportunidade que o Senhor me dá, de estar podendo compartilhar da palavra de Deus nesse lugar, amém? E com você que se encontra na sua casa também, é também um prazer poder compartilhar com vocês, amém? É sempre uma guerra, né, assim, muito grande, porque não é fácil estar aqui em cima, queridos. Poderia ser embaixo também, mas estar com o microfone na mão sempre é um desafio, não é verdade? Principalmente para falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não é a palavra do homem, ela é a palavra do Deus vivo, amém? Então, falar da palavra de Deus é algo assim glorioso, querido, mas também muito sério. Amém? Então, a gente não pode fazer de qualquer maneira. E o texto de hoje, como eu falei, é sempre uma guerra, porque, assim, decidir em qual texto pregar é sempre, para mim, um desafio. Eu sempre fico com 3 textos antes de decidir, e aí eu vou compartilhar com vocês uma parábola contada por Jesus. Você pode abrir no Evangelho de Mateus, você que está conosco online, o texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 13. A partir do versículo 1, amém? Gente, embaça demais o uso da máscara, né? O óculos. Eu não estou com a minha Bíblia mais antiga. E essa daqui tem a letra muito pequena. Glória a Deus. Parábola do semeador. Amém? Se você puder ficar de pé. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar, reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas. Repete, parábolas. Dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos e cresceram e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, fala boa terra. Deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? A gente vai ler até aí, porque o restante eu vou estar falando durante a pregação. Senhor Jesus, mais uma vez, nós queremos nos colocar diante de Ti, Pai, diante da palavra que o Senhor colocou, Senhor, no meu coração, para estar ministrando a Tua igreja, Pai. Senhor, é com temor e tremor, Pai, no nosso coração, que nós falamos acerca de Ti, Pai. Senhor Jesus, que nessa noite todas as barreiras, Senhor, todos os entraves, tudo aquilo que aprisiona as mentes e os corações, venham cair por terra, Pai, nesse instante. Toda ação contrária, Senhor, à palavra de Deus ministrada nesse lugar, nós rejeitamos, anulamos, Pai, pelo poder que há no Teu nome. Senhor, nós damos ordem que caiam por terra, na autoridade que há no nome de Jesus. Que essa palavra chegue aos corações, Pai, da forma como o Senhor projetou. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, mais interessante, né, de ministrar a palavra. Jesus estava onde?
numa praia, né? Que lugar maravilhoso para se pregar, né? Com os pés na areia, dentro de um barco, provavelmente. Porque muitas pessoas seguiam Jesus e não havia um espaço, né, adequado para que essas pessoas ficassem. Então, assim, um ar livre, né, principalmente numa pandemia, um ar livre seria interessante, né? E Jesus ajuntou essa multidão na beira-mar. Jesus estava à beira-mar com essas pessoas. Só que antes ele estava na casa dele, não é isso? Ele estava na casa dele, ele saiu da casa dele. Em outro texto fala isso. Não sei se nesse fala. Sim, Jesus saiu de casa. Amém? Assim como eu e você saímos da nossa casa hoje para vir para a casa do Senhor. Amém? Nós mudamos de lugar, né? Saímos de casa. Foi necessário sair de casa. Então, foi necessário você dar um passo para chegar até aqui. Não é isso? Então, foi necessário você se deslocar. Jesus também se deslocou da casa dele para atender aquela multidão. E falar sobre sementes, falar sobre semeadura, falar sobre terra, é bem apropriado para quem conhece, né? Eu não conheço muito, não. Embora o meu primeiro curso, né, que eu ia tentar vestibular lá em Belém, quando eu terminei o ensino médio, seria agronomia. Gente, me pergunte alguma coisa sobre esse curso, eu não tenho ideia. Era coisa de adolescente mesmo, né? Eu acho que eu não ia ser feliz nesse curso, né? Mas, assim, é necessário ter um pouquinho de conhecimento, né? Mas Jesus tomou essa parábola para explicar a forma como a palavra de Deus chegava no coração das pessoas, né? A semente, ela é lançada. Amém, queridos? Ele diz que a semente é a palavra de Deus. Essa semente, ela é lançada todos os dias aqui nesse solo. Ela é lançada quando você se desloca da sua casa, assim como Jesus se deslocou da casa dele. Ela é lançada quando você também fala do amor de Deus. Amém? Porque você que recebeu essa palavra, você transmite essa palavra, sim ou não? Você não é detentor só para você. Você também transmite essa palavra. Quando você recebe algo de Deus, você quer transmitir. Amém, queridos? Então, essa semente, ela continua sendo lançada até hoje. Até hoje, essa semente está sendo lançada. Essa semente dessa parábola, né? A parábola do semeador, ela fala muito conosco. Porque existem 4 solos aqui que são ditos nessa parábola. Amém? O solo, queridos, para você ter um entendimento, é a forma como nós reagimos a essa palavra. Né? Como eu reajo diante de uma palavra que é ministrada ao meu coração? Como eu reajo? Qual é a reação que acontece dentro de mim? Qual é a reação que acontece dentro de você quando você recebe a palavra de Deus? Como essa palavra chega no seu coração? Qual é a reação que você tem diante dessa palavra? Então, dia após dia, querido, você tem sido lançado sementes no seu coração. A palavra de Deus tem sido semeada. Mas qual é a sua reação diante dessa semente que é lançada? Qual tem sido a sua reação? Qual tem sido o efeito que isso tem acontecido dentro de você diante dessa palavra? Algo precisa acontecer quando a palavra de Deus é lançada, queridos. Você não pode ser a mesma pessoa diante da palavra de Deus. Amém? Eu não posso ser a mesma pessoa diante daquilo que a palavra diz a meu respeito. Né? Nós ouvimos os louvores que são entoados aqui, que foram cantados, e elas falam da palavra de Deus. Amém? Que nessa noite, querido, seu coração esteja aberto. Amém? A essa terra fértil, a essa terra realmente que vai vingar a semente lançada. Amém? Quem quer ser terra fértil? Eu quero ser essa terra fértil para Deus. Eu quero ser essa terra fértil para as sementes que Deus tem lançado sobre a minha vida. E aí ele começa dizendo aqui, né? Ele se utiliza da parábola para poder alcançar a todos, né? De forma, né, que só Ele sabe como alcançar. Assim como Ele nos alcançou, né, queridos? Um dia nós fomos alcançados pelo amor de Deus, como o Herardo cantou aqui. Nós fomos alcançados pelo amor do Criador, pelo amor do Senhor Jesus, sabe? Que se lançou, que veio aqui à terra para morrer por nós. Amém? E muitas vezes a gente acha sacrifício muito grande vir à casa de Deus, não é verdade? Muitas vezes debaixo de chuva, hoje foi frio, né?
Chegar aqui debaixo de chuva foi difícil. Mas você venceu, você está aqui hoje, querido. Lindo, maravilhoso, com saúde, porque Deus te deu saúde. Então, esta parábola, ela ajudou os discípulos a entender porque Jesus não estava impressionado com a grande multidão que o seguia. Jesus não ficava impressionado com isso. Ele pregava tanto para um grupo menor como para um grupo grande. Tanto é porque os discípulos estavam sempre com ele, né? Que eram 12. Amém? Então, ele não se impressionava, porque nem todos estavam atentos àquilo que ele falava. Nem todos estavam realmente recebendo a semente dele com um coração frutífero. Um coração com uma terra frutífera. Nem todos estavam com um coração assim. A semente representa a palavra de Deus, amém? E o semeador é o servo de Deus que compartilha a palavra com outros. Amém? Eu e você compartilhamos a palavra, não é isso? O coração humano é o solo, que deve ser preparado para receber a semente de modo que esta crie raízes e produza frutos. Então, assim, tem que haver uma mudança, queridos, a partir do momento que eu me relaciono com o meu Criador, com o Deus verdadeiro, com o Deus que eu digo que é meu Deus, tem que haver uma mudança na minha vida. A partir da palavra que Ele lança sobre a minha vida, a semente que Ele lança sobre a minha vida, tem que surtir um efeito. Amém? Você crê nisso, queridos? Então, ele, diante daquela multidão, ele teve que falar esses vários tipos de sementes, esses vários tipos de solos. É o vento. Esses vários tipos de solo que estavam ali naquela multidão. Ele falou que a semente ela começou a ser lançada, no caso, no caminho, né? À beira do caminho. À beira do caminho, queridos, ela caiu acidentalmente. Não era a intenção dele lançar a semente à beira do caminho. Mas acidentalmente ela caiu à beira do caminho. Amém? Porque ele ia para um terreno, né? Preparado, um solo preparado. Não é assim? Quando a gente passa na estrada, que a gente vê, né? Aquelas terras todas que estão produzindo frutos, né? Que estão sendo preparadas para lançar as sementes e se tornarem frutos. Não é isso? Se tornarem árvores, se tornarem plantações, né? E ele diz que essa semente lançada à beira do caminho, o efeito dela foi muito pequeno. O resultado daquela semeadura foi pequeno. Foi pouco duradouro. Como é que diz aí? Vamos à explicação? Você pode me acompanhar? Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Ou seja, ele estava fazendo o lançamento que não era à beira do caminho, mas caiu à beira do caminho. Amém? E as aves vieram e a comeram. Ou seja, foi muito rápido, né? Porque as aves comeram aquela semente. Ela nem chegou a produzir, né, o fruto, porque ela foi semeada, mas ela foi engolida pelas aves. E aqui essas aves, elas podem ser representadas pelo inimigo. Amém? O inimigo vem e toma e tira aquilo que Deus plantou. Amém, queridos? A semente que Ele plantou. O inimigo vem e retira. Não deixa frutificar. E muitas vezes isso está acontecendo comigo e com você. A semente está sendo lançada e logo em seguida o inimigo vem e tira aquela semente e você não consegue dar fruto. Vocês estão entendendo? Esse solo aí está fraco. Esse solo não está irrigado. Ele não está preparado. O solo, como eu falei, é o coração do homem. Amém? Do ser humano. Então, esse solo aqui, o coração endurecido, né? Resiste à palavra de Deus e permite que o inimigo leve a semente embora. Então, aquilo que foi semeado nesse terreno endurecido, logo veio, né, os pássaros e retiraram as sementes.
até porque é alimento para eles, né? Também. São os que agem de modo descuidado e abrem o coração a todo tipo de pessoa e influência, né? Aquela coisa passageira, sabe? E que não abre o coração para as pessoas certas, abre o coração para todo mundo que vê à frente, né? Recebe influência de pessoas que não deveriam, né, influenciar. E logo é roubado aquilo que Deus colocou. Logo é retirado. Vocês estão entendendo? Essa semente que foi lançada à beira do caminho, ela foi tirada pelo inimigo. Ela não frutificou, ela não ficou naquela pessoa. Amém? Muitos solos estão assim, queridos, endurecidos. Sabe, com o passar do tempo ficaram enrijecidos. Nada entra, nada passa, porque ficaram duros. Solos duros. E como é que vai entrar a semente nesse coração endurecido? Como? Não desce, né? A semente não desce. Porque precisa entrar na terra, não é assim? Se ela ficar logo em cima, ela não vai germinar. Né? Quem já fez a experiência, né, quando era criança, com feijão, né? Sei que todo mundo mais antigo fez, né? Eu fiz. No feijãozinho lá, colocou no algodão, dentro da água, aquele negócio todo, né? Então, queridos, a gente tem que prestar atenção se nosso coração não está endurecido para a palavra de Deus, sabe? Porque dia após dia, queridos, tantas coisas nós ouvimos, né, que nos entristecem, até no nosso meio dito evangélico, né? Muitas coisas entristecem o nosso coração, muitas coisas tiram a nossa fé, tiram a nossa esperança, e aí nosso coração fica endurecido para as coisas de Deus, fica endurecido para as sementes que são lançadas por Deus. E isso vai tirando realmente o nosso amor, a nossa dedicação. Não é verdade, queridos? Pelos outros, nós endurecemos. Nós tornamos esse solo duro, difícil de ser semeado. Vocês estão entendendo, queridos? Mas o nosso solo não pode ser assim, queridos. O solo do nosso coração não pode ser assim, endurecido. Amém? Ele precisa ser molhado. Ele precisa ser irrigado. Ele é irrigado pela própria palavra. Amém? A palavra, ela produz isso, ela amolece, né? Ela nos deixa mais flexível. Amém, queridos? Então, esse coração, ele resiste, o coração endurecido, ele resiste à palavra de Deus. E permite que o inimigo leve. Grave isso, querido. Ele permite, é uma permissão nossa, que o inimigo leve a semente. Amém? Você não pode dizer, a culpa é do inimigo. Não, eu permiti. Amém? O coração superficial, né? Vamos ler aqui. Em seguida, à beira do caminho. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Não acontece isso? Lugar pedregoso, pouca terra, mais pedra. Logo surgiu, né? Uma folhinha, uma plantinha, mas foi de pouca duração, porque o terreno era duro também, era pedregoso, era mais pedras do que areia. Então, assim, não houve, né, um desenvolvimento saudável para aquela semente, porque ela estava no meio das pedras, né? E cresceram e sufocaram as plantas, não é isso que diz? Cadê? Mas quando saiu o sol, logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Né? Aquelas plantinhas que crescem rapidinho, bem rapidinho, mas quando vem o calor, né? Quando vem o sol, quando vem, digamos assim, os tempos difíceis, né? Os momentos difíceis da nossa vida. A nossa raiz ela é importante para segurar no solo, não é isso? É necessário a gente ter raiz firme. Porque se vierem as águas fortes, se vier um calor, se vier o calor, se vier o sol, eu estou sustentada ali naquelas raízes. Amém? Agora, nesse caso aqui, não tinha raiz.
né? E logo ela morreu também. Outra ainda caiu em boa terra. Glória a Deus, existe a boa terra. Existe a boa terra, amém, queridos? Seu coração é essa boa terra? Meu coração também precisa ser essa boa terra, amém? Nós precisamos ser essa boa terra, onde a palavra de Deus vai alcançar, né, a profundidade que ela tem. Então, a outra parte caiu no meio, cadê? Onde eu parei? Aquela... Onde foi que eu parei, gente? Me ajuda. 8, né? Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 30 e a 100, a 30 e a por 1. Então, assim, o resultado da boa terra é produzir. Tem que produzir. A palavra de Deus, ela tem que ter esse resultado. Amém, queridos? Não tem como você ser boa terra e não ter o fruto, né? O resultado dessa boa terra. É o fruto que vai nascer. É o fruto que vai ser colhido. É o fruto que vai alimentar, né? Jesus alimentou multidões. Então, o resultado da vida de Jesus, que era uma boa terra, alimentou pessoas. Essa boa terra que você precisa alimentar pessoas. Você não pode se conformar de ser um cristão, sabe, sem fruto. Amém? Sem resultado. Amém, queridos? Precisa haver resultado na nossa vida, amados. Precisa haver resultado na minha vida e na sua vida. Nós não podemos passar por essa terra assim, sabe? Estou aqui e já, né? Não produzi nada. Não produzi nenhum resultado. Sabe? E o resultado aqui que a gente está falando é para o reino de Deus. É lógico, você tem a sua vida pessoal, você tem os seus empreendimentos, você tem o seu objetivo de vida, você tem os seus sonhos, tudo isso é perfeito. Mas e Deus? E o tempo para Deus? E aquilo que você dedica para Deus? Cadê o resultado dessa vida? Que deve ser frutífera. E aí Jesus vem nessa parábola, especificamente nessa parábola, Jesus vem falando de cada um desses tópicos. Ele vem exemplificando cada um desses tópicos. Porque os discípulos, depois que eles se retiraram daquela multidão ali, eles procuram Jesus e perguntam: Senhor, o que significa essa parábola? E muito bem, né, quando a gente estuda um pouquinho esse texto, a gente percebe que também Jesus estava se referindo ao povo de Israel, né? Aquela situação que eles viviam. E só dando continuidade aqui, verso 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Por quê? Por que você fala ao povo por parábolas? Por que você não fala como você fala conosco? Né? Por que você não fala diretamente? Por que você cria toda essa historinha para falar da palavra? Verso 11, ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Jesus estava falando do reino, amém, queridos? Ele estava falando do reino dos céus. Ele estava falando da sua missão aqui na terra. Então, assim, os discípulos ainda não tinham, se tocado, né? Que ele estava falando do reino. E a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele está citando um texto de Isaías, tá? Do profeta Isaías. Por essa razão, eles falam por parábolas, verso 13. Porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo. Vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. Amém? E eu os curaria.
Então, a relação que o povo tinha era essa relação, sabe? De, eu quero é a bênção. Aonde Jesus está, tem bênção. Não é assim, queridos? Mas o nosso cristianismo não pode ter essa base. Eu quero a bênção. Se não tiver a bênção, eu não vou, não. Vocês estão entendendo? Sendo que Jesus tem tudo isso para nós. Ele tem tudo isso. Mas eu não posso seguir Jesus só pelas bênçãos. E esse povo, ele estava pelas curas, ele estava pela libertação, ele estava por várias coisas. Menos por ele mesmo. Se você seguir Jesus, querido, você tem que seguir por ele ser Deus na sua vida. Não é porque ele tem uma bênção para você. Amém? E ele tem mesmo, ele tem essa bênção, mas você não pode ficar preso só a isso. Senão você não aprofunda as suas raízes com Deus. Você é um crente superficial? Não. Você é um crente que, sabe, vai dar resultado. Amém? Você precisa ter esse resultado na sua vida, querido. Não, eu tenho a minha vida transformada pelo Senhor. Foi difícil? Foi. Foi difícil me libertar? Foi. Mas Ele me libertou. Eu permiti que Ele, tratasse áreas da minha vida que só Ele podia tratar. Amém, queridos? Esse é um testemunho que você precisa ter nos seus lábios. Não é só o testemunho de alguém que você conhece, mas o seu próprio testemunho. Eu venci essa área, Eu não sei qual a área, pode ser uma área de finanças, pode ser uma área sentimental, mas você tem que testemunhar, eu venci, o Senhor me ajudou. Sabe, eu pude ver essa transformação na minha vida, porque eu permiti que o Senhor tratasse. Eu permiti que Ele tratasse essa área da minha vida. E isso a palavra faz, querido, a palavra transforma. Então, quando Jesus lançava essas sementes, Ele contando aqui nessa parábola, era esse o objetivo dele, de alcançar o coração do homem, de transformar o coração do homem, coisa que nenhuma pessoa pode fazer, a não ser o Senhor. Nem os terapeutas, nem os psicólogos mais renomados podem fazer, mas o Senhor pode, querido. Mudar, transformar e salvar o homem. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode tirar você da condição que você esteja hoje para uma outra condição. O Senhor pode te libertar daquilo que te aprisiona. Amém, queridos? Então, a semente lançada pelo semeador é para transformar, é para mudar. Não é para ser a mesma pessoa mais. Não é para ser a mesma pessoa, querido. Mas eu tenho que deixar Ele agir. Eu tenho que permitir o Senhor mudar. Amém? Porque Ele mesmo diz, eu sou aquele que, eu bato na porta. Eu não vou entrar e invadir lugar nenhum, eu bato na porta. Se você abrir a porta, eu vou cear com você. Eu estou parafraseando, tá? Mas o Senhor diz que Ele bate na porta do nosso coração. Que é essa terra que precisa ser arada, que precisa receber os nutrientes necessários para que ela venha realmente dar fruto. Então, não sei onde eu parei. Ele estava explicando para os discípulos, não é isso? No 15, obrigada, pastora. 16, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem. Ele se referindo aos discípulos, amém? E os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo, a verdade. Muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Quem que arranca? O maligno, o adversário das nossas almas. Amém? Então, quando eu não entendo a palavra, sabe, aquela palavra que eu recebi, ela é roubada, ela é tirada, porque eu não entendi, nem tentei compreender, nem fiz esforço para compreender. Amém, queridos? Então, não saia daqui da mesma maneira, querido, hoje. Não saia, sabe, dos cultos, das reuniões, de uma célula da mesma maneira. Sabe, se você não entendeu a palavra, procure alguém mais maduro na fé e indague.
O que significa isso? Os discípulos fizeram isso com Jesus. O que significa isso, Jesus, que o Senhor está falando? Sabe, mas não deixe que essa semente seja roubada, porque é a palavra de Deus que está sendo semeada. Amém? Não deixe o maligno levar aquilo que Deus te entregou, querido. Você já caminhou, você já tem uma caminhada com Deus. Não deixe o maligno roubar aquilo que Deus já fez na sua vida. Amém? Não deixe a semente que Ele lançou na sua vida ser roubada. Amém? Este é o caso das sementes. Ele está falando isso das sementes que foram lançadas no verso 19, tá? Esse é o caso das sementes que caíram à beira do caminho. Bem na beira do caminho. Eu nem entendi a palavra, vou sair da mesma maneira, porque eu não entendi. Vou embora, e aí no caminho o inimigo vem, ó, me rouba. Simples assim. E eu continuo a minha caminhada sendo, né, perdendo as sementes lançadas no meu solo. Perdendo o entendimento daquilo que Deus quer na minha vida. Vocês estão entendendo, queridos? Quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, verso 20, você pode acompanhar. Quanto à semente, isso é Jesus explicando, tá, queridos? Para os discípulos. Isso aqui é próprio Senhor explicando. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, né? Nossa, recebi a palavra, estou satisfeito, nossa, estou feliz, era isso que eu queria ouvir, era essa palavra que eu precisava. Ficou alegre, ficou feliz, mas esse terreno é o quê? Pedregoso, né? Tem pouca terra? Sim, tem mais pedras, né? Dureza. Então, assim, um solo duro, que não tem a areia suficiente, vai até nascer, né? Uma florzinha lá, uma plantinha. Mas o sol vai bater, não é isso? Quando a gente leu a parábola, vai queimar. Né? Recebeu a palavra no seu coração com alegria, né? Que diz aqui. E logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Você conhece pessoas assim, queridos, no Evangelho? No nosso meio? Que aparentemente, né, recebeu aquela palavra, alegria, tal, satisfação, vivendo os milagres e prodígios e maravilhas, mas logo, aquilo passa. Eu penso assim, queridos, analisando essa parábola que Jesus contou. Eu penso da seguinte maneira: essa parábola, ela é para cada um de nós. Amém? Quem recebe isso? É para cada um de nós, em uma fase da nossa vida. De repente, numa fase da minha vida, eu fui isso aqui. Eu fui esse terreno pedregoso, que recebi a palavra com alegria, né? Mas logo esmureci, né? Comecei a perceber que não era bem assim, né? Os pensamentos, né, começaram a vir, e eu comecei a analisar e me perdi. Então, assim, foi algo passageiro. Vocês concordam? Então, pode ser uma fase da nossa vida isso. Pode ser uma fase que já passou na sua vida, que você viveu isso aqui. Vocês estão entendendo, queridos? Esse terreno pedregoso pode ter sido uma fase da minha vida e da sua. Mas isso já passou. Não pode continuar. Você não pode continuar sendo esse terreno pedregoso. Eu não posso continuar sendo esse terreno pedregoso que até recebe a palavra com alegria, glória a Deus. Mas logo desvanece, né? Se perde, deixa esmorecer com as conversações, sabe? Com as notícias ruins, com as notícias boas, e esmorece na fé. Vamos ver o outro tipo de solo, rapidinho. Então, precisa ter a raiz, né, queridos?
Eu preciso ter raiz, criar raízes me mantém firme. Tenta tirar uma planta que tem uma raiz boa, uma raiz profunda. Você já tentou? Alguém teve essa experiência? De arrancar uma planta que tem uma raiz profunda? A que tem a raiz rasa é rapidinho, né? As hortaliças, né, por exemplo. Mas uma árvore que tem uma raiz forte é difícil de arrancar, porque a raiz segura na terra. Entende? E é ali que ela se alimenta também, né? Para toda a árvore, através da raiz. Então, o crente precisa ter raiz, amém, queridos? Eu preciso ter uma raiz firme. Eu não posso ser um crente, sabe, superficial, passageiro. Quando a gente estava agora de férias, eu gosto muito de estar observando, né? Porque acaba que a gente lê isso na palavra e isso vem à nossa memória, né? À nossa mente. Quando o Senhor fala que a gente não pode ser, não estou mudando de assunto, tá? É só um parêntese. Quando Jesus fala que a gente não pode ser como as ondas do mar. Como é que a onda do mar é? Ela vai e vem, ela vai e vem, né? Ela vai embora e sobe. Então, assim, não pode ter essa variação, né? Eu não posso ser assim. Né? Eu não posso construir também a minha casa onde? Na areia, né? Porque ela vai afundar. Eu tenho que construir a minha casa na rocha. Né? E essa rocha, ela aponta para Cristo. Amém? Voltando aqui, volta aqui. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Nós não somos cristãos de pouco tempo, amém? Amém, queridos? Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu em meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então, imagina uma semente caída em meio aos espinhos. Ela pode até crescer, né? Mas aqueles espinhos, elas vão sufocar aquela semente. Vão sufocar aquela planta. Né? Os cuidados da vida, né? Os meus ideais que de repente eu não coloco diante do Senhor. Aquilo começa a sufocar a semente lançada por Deus na minha vida. Começa a sufocar a ponto de não crescer, não desenvolver. Vai morrer, porque foi sufocada, né? Os espinhos, as tribulações, né? As lutas. Então caiu no meio dos espinhos. Então ele ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, né? Tornando-se infrutífera. Isso acontece muito hoje, queridos, né? As nossas prioridades, deixando assim Deus para mais tarde. Não, mais tarde eu vejo isso. Mais tarde eu vejo se eu tenho alguma coisa para fazer para Deus. Mais tarde eu vejo se eu faço alguma coisa na igreja. Mais tarde eu vejo se eu vou ser um evangelista. Mais tarde eu vejo se eu vou fazer um culto no meu lar. Mais tarde eu vejo, você está entendendo? Então, os espinhos, a preocupação com essa vida vai sufocando aquela semente. Vai deixando aquela semente morrer. Mas a semente é a palavra de Deus, amém? Ela foi lançada ali, no meio dos espinhos. Mas esses cuidados todos, que eles são inerentes do homem e da mulher, sufocam. Faz com que a terra não frutifique, fique infrutífera. Tudo isso nós precisamos observar, queridos, porque isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Amém? E aí quando a gente vê, o tempo já passou. Nossa, o meu melhor, né, momento de vida, o meu melhor tempo da minha vida eu já não tenho mais. Porque sufocou, a semente foi sufocada. Vocês estão entendendo? Mas existe, como eu disse, a boa terra. A boa terra, ela existe. E o semeador também lançou nessa terra. E ela germinou, amém? E quanto à semente que caiu em boa terra, glória a Deus, existe a boa terra,
Esse é o caso daquele que ouve a palavra. Fala para mim, ouve a palavra. E a entende. Você pode repetir melhor, queridos? Ouve a palavra. Ouvir é diferente de escutar? Eu posso escutar só, né? Mas ouvir realmente, né? E entender é diferente. Eu posso estar escutando algumas vozes, mas não estou entendendo nada. Você não pode ser um cristão assim, queridos. Sabe, que está só escutando a palavra. Você precisa ouvir e entender a palavra. Amém? Ouvir e entender a palavra vai cair nessa terra fértil e vai frutificar. Vai germinar, vai ter resultado. É essa terra que Jesus fala, né, no final dessa parábola. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? Olha o resultado da semente que é lançada numa terra fértil, numa terra produtiva. Gente, é 100, 60, 100 por 1. Tem um resultado, queridos. E o Senhor, Ele fala essa parábola para nós nessa noite. Nós precisamos produzir esse resultado no reino de Deus. De sementes que são lançadas na terra e que frutifiquem. Sabe, que sejam realmente sementes que vão alimentar pessoas. Você alimenta pessoas, querido. Quando Ele fala que nós somos o sal da terra, o sal, ele tempera, sim? Tempera, né? Dá aquele gostinho bom que a gente prova. Não, vamos ver se está bom de sal, né? Você é esse sal. Você é esse resultado, né? Bom. Amém, queridos? Então, nós não podemos ser a terra de pedras, não podemos ser a terra com espinhos, nós precisamos ser a terra que é tratada por Deus. A terra que é arada pelo Senhor e que frutifica. Toda semente lançada nessa terra vai frutificar. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você pensasse nisso, sabe? Como alguém que deseja, queridos, que não é um ouvinte, sabe, dessa mensagem e vai esquecer assim que sair por aquela porta. Não, não é. Eu sei. Não, você não é esse ouvinte que vai ouvir a palavra e não vai colocar em prática. Você vai colocar em prática. Você vai ser essa terra fértil, você vai ser essa terra que vai produzir frutos maravilhosos para Deus, que vai germinar, que vai dar fruto, e que pessoas vão se alimentar do resultado que existe em você. Amém? Você é uma terra fértil, querido. Fala isso aí para o seu irmão, você é uma terra fértil. Você é uma terra fértil, Cristal. Você é uma terra fértil, Michael, Simone. Sabe, terra que Deus está preparando. Terra que Deus está arando, pastora Eva, Sâmia, o nome do esposo. O Lincoln e as filhinhas, todos aí. Em nome de Jesus, querido, coloca a mão no seu coração. Você que quer você não se sente ainda essa terra, sabe? Que Deus, o Senhor falou aqui nessa noite. Mas você deseja ser essa terra frutífera, essa terra que dá resultado, sabe? Fale com Deus, faça a sua oração. Não permita que o inimigo roube a semente que ele lançou. Amém? Não permita que essas sementes sejam roubadas. A palavra de Deus, ela é verdade para nós. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela tem um resultado.